Legal. Tá bom? Tá. Olá, amigas e amigos da filosofia, boa noite, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje tenho a honra de receber aqui no canal o André Marcolini. Muito prazer em recebê-lo aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito instrutiva. Ele que está lançando, já está na segunda edição, aliás, o livro dele aqui, Egoísmo versus Altruísmo em Paul Rey e Nietzsche. Ele fez aqui o mestrado dele em filosofia na USP, e depois deu origem a esse livro que eu li. É um livro muito bacana, muito instrutivo, muito bem escrito também, e que fala sobre dois autores, o Nietzsche mais conhecido, o Paul Rey um pouco menos. Então vai ser um prazer aqui a gente poder ouvir, sobre esses dois autores aqui no canal. Também recebo o José Márcio Rego, professor que tem acompanhado aqui, tem participado, dessas lives aqui no canal e vai ajudar a fazer as perguntas aqui nessa entrevista. Então, boa noite ao André, boa noite ao Zé Márcio, boa noite também a todas e todos que estão assistindo. Vou primeiro passar para o Zé Márcio fazer uma primeira questão aí para o André e a gente segue nesse ritmo assim mais descontraído, uma fala assim mais no tom de conversa, e fica também aí para as pessoas que quiserem adquirir o livro. Já vou colocar o link aqui embaixo, para quem quiser comprar depois o livro do André. Boa noite, Zé Márcio. Boa noite, professor Caio Souto. Boa noite, professor André Marcolini. Obrigado por me convidarem para participar dessa live, importante live. Quero agradecer especialmente ao professor André Marcolini e parabenizá-lo por excelente livro, Egoísmo versus Altruísmo em Paul Rey e Nietzsche. Eu queria começar com a primeira pergunta, perguntando para o professor André, quando é que você começa a estudar Nietzsche? Bom, eu estava fazendo curso de filosofia na USP, E eu não sei nem se tinha curso sobre Nietzsche. Eu não me lembro bem, sabe, se a Scarlett já estava como professora, Mas seguramente acho que a Scarlett teve algum dedo nisso. Ou se eu acho que eu conheci Scarlett mesmo foi depois de começar a ler. Mas eu li pela professora Maria Lúcia Catiola. Eu fiz um curso de Schopenhauer com ela. E eu acho, fazendo agora uma memória, que você me perguntou uma coisa que eu não me lembro muito bem. Mas eu acho que a Maria Lúcia, que é uma ótima estudiosa de Schopenhauer, André, desculpa te interromper agora no início, mas a Catiola esteve aqui, mandar um abraço para ela, excelente professora. Que bom ouvir o nome dela aqui. Ah, é? Ela está aí? Não, ela já esteve no canal uma vez, então também vou mandando um abraço aqui para ela, caso ela assista depois. Certo. Eu fiz um curso de Schopenhauer com ela que me agradou muito. Eu fiquei impressionado com aquele autor, aquela coisa, aquela vontade, aquele apetite vital, assim. E eu acho que ali já saiu algum assunto sobre Nietzsche, porque, afinal de contas, falar hoje em Schopenhauer, a referência a Nietzsche, não digo que é obrigatória, mas ela é importante, Afinal de contas, o Schopenhauer foi muito importante para o Nietzsche, certo? E aí eu comecei a ler, eu me lembro que eu li primeiro Aurora, você acredita num negócio desse? Quer dizer, um livro assim que hoje eu relendo, ele me parece totalmente diferente daquilo que eu li, E foi por aí.
Você já sabia alemão nessa época ou Não. foi estudar alemão por causa do Nietzsche? Eu fui estudar alemão porque eu queria fazer um mestrado em Nietzsche e eu queria ler em alemão, certo? Porque, sei lá, é uma questão de capricho e de... Bom, apareceu o Anderson aí, você viu, né? Um abraço pro Anderson. Valeu, cara. Ele e a Bel. Bom, então, e, aliás, um detalhe para os nossos ouvintes, né? Alguns 90% aqui da tradução, você traduz direto do Nietzsche do alemão, né? Você se recorre a poucos autores. Mas, enfim, desculpa. Quando não tem do grande professor lá, o grande tradutor, né? Que é o... Oh, meu Deus, olha, eu vou te contar, a memória de velho é o... Da USP, o Rubens Rodrigues, não? O Rubens Rodrigues. Quando não tem o Rubens Rodrigues... O famoso Rubinho, né? Famoso. Eu tive aula com o Rubinho de Fichte, cara. Nossa Senhora! Olha, Mas você estava dizendo, quando não é direto do Rubens Rodrigues... Aí eu traduzo. É a tradução sua, é importante isso. É importante isso. É minha. E é interessante, né, traduzir o Nietzsche, ler no original, principalmente os póstumos, sabe? Porque os póstumos apresentam problemas, assim, né? Porque o cara tá anotando aquilo no joelho, né? Andando, fazendo as caminhadas, né? E aí eu peguei gosto, né? Falei com o Leon Kossovich, que tem um mestrado também em Nietzsche, e ele me aceitou como orientando. E aí foi em frente, né? Foi em frente. E o meu trabalho de mestrado foi sobre a questão do Nietzsche com as teleologias, né? E tem e é gozado que é um tema em Nietzsche, a finalidade e o acaso, certo? E ele tem ideias que são bem interessantes sobre isso, né? No Nietzsche, o acaso vem primeiro do que as finalidades. Ele inverte a ordem, né? Quem fala em finalidade, fala em acaso. Ele não, ele fala em acaso primeiro. Em muitos encaminhamentos que ele dá, o acaso vem primeiro. Quer dizer, existe no Nietzsche uma forte corrente de um pensamento que dá muita importância para o experimento, certo? Tem textos curtinhos, mas maravilhosos, né? Um deles, ele diz assim, olha, a vida é movimento. E esse movimento é caótico. Só que, às vezes, o ser vivo encontra, no meio do seu movimento a esmo, coisas excelentes, que ele pega e fala, opa, e aí já começa o tema da avaliação. As avaliações em Nietzsche, né? E aí, o ser vivo, imagine só, repete o movimento que ele fez para obter aquele resultado que ele obteve por acaso. Então ele começa a agir com um propósito. Com um propósito que o acaso ensinou para ele que ele pode obter. Isso são coisas impressionantes. Oi, Hélida. Valeu, Hélida.
Posso cumprimentar os meus companheiros aqui, né? Pode, mas se for cumprimentar todo mundo, aí vai roubar teu tempo. Certo. Bom, mas isso não é a nossa discussão de hoje. Isso são umas coisas que eu vi no Nietzsche que me impressionam profundamente, certo? Que são... Agora, Zé, isso são coisas, Zé e Caio, são coisas, são fragmentos, pequenas passagens, e depois também parágrafos inteiros, como, por exemplo, 130 da Aurora, onde esse tema vem com tudo, certo? E a primazia do acaso está lá naquele texto, ela está lá. Mas e esse livro, André? Você faz mais por egoísmo ou por altruísmo? Esse livro aqui. Não, esse aqui é egoísmo puro, meu. Essa não. Acontece, Zé Márcio, que eu fui percebendo uma recorrência de referências a esse problema moral cristão, que é o egoísmo e o altruísmo. Muitas referências, aquilo foi se repetindo, e eu fui vendo ali, fui vendo aqui, e eu tenho um procedimento assim. Toda vez que acontece egoísmo, ou altruísmo, ou noções análogas, que fazem parte dessa família, como, por exemplo, amor ao próximo, compaixão, eu anoto onde acontece. Então, depois eu tenho um material para estudar, né? E eu vi que em Humano ele faz muitas referências ao rei, principalmente Humano. Em Humano ele declara mesmo explicitamente uma simpatia e um respeito intelectual pelo rei, certo? E ao mesmo tempo dispara torpedos realmente para fazer buracão no casco do navio do outro lá. Não é brincadeira, não. Aí eu percebi que ali eu tinha um material, né? E aí eu fui ler o livro do rei. E realmente ali me veio essa ideia, né? Porque, veja bem, olha, você veja bem, Zé Márcio, o rei e o Nietzsche se conheceram em 1873. Foram amigos até 1882. Aí apareceu como é que chama a menina lá? Lu Salomé. O negócio ficou meio bravo. Eles brigaram. Bom, mas veja bem, Zé Márcio, eles passaram uma temporada, olha, 73 a 82. Ele tinha 29 anos quando conhece o Paul Rey, né? Isso. Ele era os dois se conheceram na Universidade de Basileia, certo? E conviveram lá. Aí, o que acontece? Eles passam uma temporada em Sorrento, que é perto de Nápoles, entre 27 de outubro de 76 e 10 de abril de 87, de 1876 a 1877, com uma amiga comum que se chamava Mavilda von Meisenburg, que foi uma grande amiga de Nietzsche, certo? Zé, são mais de 5 meses sob um mesmo teto, convívio diário, certo?
senhor Caio e senhor Zé, no mesmo ano de 77, sai o livro do Rê, A Origem dos Sentimentos Morais. E no começo de 78 sai o Humano Demasiado Humano. E as referências ao Rê nesse livro são muito claras, certo? Às vezes ele fala mesmo, ele cita o nome. Ele cita o nome do trabalho do amigo, que eles eram amigos. E para o pessoal ter ideia, que vocês já leram o livro, vocês já sabem. Em Humano, o Nietzsche diz o seguinte: ele se refere a uma ciência, uma nova ciência, que ele encontra uma pista dessa ciência, um comecinho, né? Ciência que pergunta pela origem e história dos chamados sentimentos morais. Eu vou falar de novo. Origem e história dos chamados sentimentos morais. Bom, o nome do livro do Rê é A Origem dos Sentimentos Morais. Tá na cara que ele está falando do Rê, certo? Esta ciência poderá um dia servir como machado com o qual será extirpada pela raiz a necessidade metafísica do homem. Aí é Schopenhauer. Que eles foram schopenhauerianos durante muito tempo, mas nessa época Schopenhauer já tinha sido renegado por eles, né? Então ele fala, o mais recente de todos os métodos filosóficos, é o que o Rê está trazendo. Ou seja, quer dizer, uma filosofia histórica, que ele fala nesses termos, o Nietzsche, ou filosofia científica. Científica por quê? Porque está fundamentada em Darwin, principalmente está fundamentada em Darwin, contra a filosofia metafísica da moral em Schopenhauer e Kant. Certo? Olha o que você lê em A Origem dos Sentimentos Morais. O homem moral não está mais próximo do mundo inteligível do que o homem físico. Cara, isso aí é torpedo contra Kant, contra o imperativo categórico, que é o mandamento moral do Kant. Então, é uma clivagem entre uma filosofia metafísica e uma filosofia histórica da moral e das relações do homem com a moral, certo? É basicamente isso, realmente, o Humano é um livro que tem uma conexão com o Rê muito forte, certo? É positiva, embora, veja bem, no parágrafo 133 do Humano tem torpedos contra o Schopenhauer, contra o Rê, e o engraçado é que ele não fala que é dirigido contra o Rê, mas é de matar. Além dessa questão mais pessoal, amorosa e tal, questões filosóficas que poderiam ter afastado os dois. Como que é essa relação? O Rê, o Nietzsche, ele é... Não, as questões filosóficas também existem, as divergências filosóficas profundas, certo? Mas apesar disso, havia o convívio. E
Por exemplo, quando o Rê conhece, eu acho que foi o Rê que falou para o Nietzsche da Luz Salomé, certo? E eles estão juntos, eles vão lá para Altangadina juntos. Eles convivem com a Salomé ali, juntos, praticamente, né? Então, eu vejo que há essas diferenças filosóficas muito claras. Por exemplo, vamos falar claro aqui, a respeito de egoísmo e altruísmo. O Rê pressupõe, afirma que há duas pulsões no homem. Uma pulsão egoísta e uma pulsão altruísta. Veja bem, é pulsão, certo? Pulsão é o que move, é o que impulsiona, porque na palavra impulsionar existe a palavra pulsão. É o que impulsiona, ele impulsiona todas as ações do homem. Então, o homem, não existe ação humana que não seja egoísta ou altruísta, segundo o Rê. As altruístas, em muito menor número do que as egoístas. Certo? A pulsão egoísta é muito mais forte do que a altruísta. O amor ao próximo, a compaixão, ela é muito mais forte do que isso, do que essas moralidades cristãs, né? E então, para o Rê, e ele abraça a moral cristã, quer dizer, ele fala a favor do valor do altruísmo contra o egoísmo, certo? Porque o problema dele é explicar por que na moral o egoísmo é maldito e o altruísmo bendito. Esse é o problema dele. Ele tem que explicar por que essa moral fala isso, certo? E ele era ateu. Então, não foi Deus que criou a moral. A moral saiu dos homens. E por que ela saiu dos homens? Por que eles criaram essa moral? O que explica maldizer o egoísmo e bendizer o altruísmo? Certo? Bom, simplesmente para o Nietzsche, altruísmo não existe. Não existem no homem nem sentimentos altruístas, nem ações egoístas. Altruístas. Só existem sentimentos e ações egoístas. Então, é um racha. Certo? É um racha. E agora, o mais grave com relação ao Rê é que, pela transvaloração dos valores que ele vai propor, que é para sair do niilismo, né? Porque o Rê é um niilista. Ele desvaloriza o homem, ele não acredita no valor do homem, ele maldiz o homem. Porque o homem é muito mais egoísta do que altruísta, só raramente ele é altruísta. Então o Nietzsche vem e fala, não, esse negócio não está certo, não. O que é isso? Você maldiz o homem pelo que ele deveria ser, mas não é? E amaldiçoa o que ele é? Não. Isso é bem dizer. É isso que ele fala. Bem dizer o que é impossível e maldizer o que é impossível para o homem e maldizer o que ele é. Isso não pode. Isso aí, esta maldição e esta bendição é que são o coração do niilismo, certo? É o desespero moral. O homem é imoral. Totalmente imoral. Isso é insuportável. Então,
O que o Nietzsche faz? Ele fala, mas o que é isso? É que nem a Bossa Nova, né? Chega de tristeza, né? Pô, meu. Vamos valorizar o que o homem é, não o que ele não pode ser. Ele não pode ser altruísta. E o altruísmo não existe. Isso é uma invenção, isso não existe. E essas são as questões que vão aparecendo no Nietzsche. Por que valorizar o altruísmo? Para maldizer o homem? Ou seja, o que há aí? Uma vontade de maldizer? Uma vontade de negação? Vontade de negação. Que vai dar lá na frente a vontade de morte. Veja bem, são coisas muito sérias. O Nietzsche diz assim, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Peraí. Não precisa achar, se você lembrar. É o seguinte, ele pergunta o seguinte, olha, ou nós transvaloramos os valores, ou nós viramos a mesa, quer dizer, negócio de cabeça para baixo, ou nós somos obrigados ao suicídio moral. O homem está obrigado. O cristianismo obriga o homem ao suicídio moral. Zé, o imoral não deve ser extirpado? Sempre. O imoral não pode prevalecer, ele tem que sumir. Imoralidade não pode acontecer. Então o homem não pode viver, Zé. Não pode. Isso aí é o último grau. O que o Nietzsche fala das consequências, sabe? O Nietzsche fala sobre o niilismo. Existe uma lógica no niilismo, certo? E essa lógica, ela é intrínseca ao cristianismo, certo? O niilismo vai passo a passo, tirando uma conclusão depois da outra. E essas conclusões estão dentro, o motor que move esse passo a passo, esse movimento, ele vem principalmente da veracidade, da valorização da veracidade. É a coisa... olha, é impressionante o que o Nietzsche faz com a veracidade de Deus. Zé, Deus mandou, Deus é a verdade. Deus não mente, Zé. Ele é veraz. Tanto que a moral dele, moral que ele revelou aos homens, é uma moral verdadeira. E a veracidade vai avançando e chega à seguinte conclusão. Deus é uma mentira, a moral não é divina, ela inventou isso para se sacralizar e se defender de contestação e ataque, então ela é obrigada a se suicidar. É um suicídio moral. Eu não sei se eu respondi tua pergunta. Não sei se eu viajei aqui. Não, respondeu. Respondi. Então, é uma coisa... E o que acontece, Zé? Isso aqui é interessante. Olha aqui, isso aqui eu tenho que ler para vocês. O cristianismo, agora, a respeito da moralidade do homem. O cristianismo significa um progresso na acuidade do olhar psicológico. Olha,
olhar psicológico. Existem referências explícitas a essa acuidade do olhar psicológico. Vocês encontraram lá no livro. Né? Por quê? Porque ele ensinou uma imensa desconfiança para conosco e o conhecimento do homem. Por quê? Porque ele diz assim, o homem é pecador. Tá certo. Aí, quando o cristão pensa assim, eu fiz uma boa ação, sabe o que acontece com ele? Ceticismo moral. Essa é uma expressão direta do Nietzsche, ceticismo moral. Ou seja, ele vai se perguntar se é verdade que ele foi imoral. Então ele vai vasculhar aquilo ali para ver se ele não encontra uma imoralidade sob a capa da moralidade, travestido de imoralidade. E isso levou ao, por exemplo, La Rochefoucauld. Rochefoucauld, que fala, pô, eu não encontro uma ação, não encontro nada de altruísmo no homem, eu só encontro amor a si, como ele diz. L'amour propre. L'amour propre. Então não tem saída. O homem é absolutamente renegável, certo? Moralmente, nota 0. Então o que você tem que fazer com um cara desse? Ele vai se matar. Se ele tiver consciência moral que o cristianismo ensinou para ele se mata. Ele é obrigado. Mas o que dá a válvula de escape no cristianismo é a vida eterna. Ah, sim, mas então, a vida eterna já foi desacreditada. Ela é desacreditada também, porque a veracidade... Veja bem, olha só, eu vou ler para vocês uma coisa, que é o seguinte, em Aurora. Em Aurora. Farejamos algo de possibilidade de verdade. Vou falar de novo. Não li muito rápido. Farejamos algo de possibilidade de verdade, por trás da célebre proposição real dialética de Hegel. A contradição move o mundo. Todas as coisas são contraditórias consigo mesmas. Este livro, que é Aurora, expõe uma contradição e não se amedronta diante dela. Nele é retirada a amoral, a confiança. Mas por quê? Por moralidade. Por moralidade. Certo? Quer dizer, a moral disse, eu não sou confiável. Eu sou uma mentira. Não acredita em mim porque eu sou mentirosa. Certo? Zé, que Nietzsche escreve. Ele escreve a linguagem da moral. Ele é um cara que tá tirando consequências morais de dentro da moral cristã. Eu vou te ler depois. Bom, em nós a moral não tem medo de negar a si. Em nós. Veja, ele está falando que a moral se nega nele, em nós, nos espíritos livres. Em nós a moral não tem medo de negar a si própria, porque se nega com prazer. Em nós se consuma, suposto que queiram uma forma, a autossupressão da moral. Então, como eu disse no meu livro, né? Olha, se alguém tem que se matar aqui, não é o homem, é a moral. Porque nós já entendemos que ela
alegou Deus, a divindade dela, tudo isso é uma mentirada desgraçada, ela tem que se matar mesmo, isso é some daqui. Eu não sei se eu estou falando bem, se eu estou expondo as coisas de maneira... Zé, olha bem isso aqui. Não somos mais cristãos. Escapamos ao cristianismo. Não porque antes habitamos demasiado longe dele, mas demasiado perto. Mais ainda, porque viemos dele. Porra, mais que isso não dá, né? Mais do que entregar o jogo assim, nossa severa e mal habituada devoção é o que hoje nos proíbe de sermos ainda cristãos. Então, o que acontece? O altruísmo e o egoísmo são um passo nessa transvaloração, nesse movimento da moral cristã, é uma teologia e uma moral que tem dentro dela o germe de sua destruição. E o principal germe, eu acho que é o motor mesmo, é a valorização da veracidade. A crença em Deus verídico, a valorização do Deus verídico, ensinou o homem a duvidar dele, de Deus, e duvidar da sua moralidade. Certo? Então, essa é um movimento geral, são coisas muito interessantes o que acontece no Nietzsche, sabe? Por exemplo, quando ele diz, André, Deus foi nossa... eu gostaria de ouvir agora, maravilhosa essas duas citações suas, mas eu não tenho, eu fico sem condições, porque eu sou cristão e sou economista. Eu queria ouvir agora o Caio, que é um filósofo. Como é que você reage, Caio, a essas duas observações feitas pelo professor André agora? Como é que você reage, querido? Eu gosto de colocar as coisas em perspectiva histórica, né, também. Isso eu acho que tem a ver com o Nietzsche. Eu sempre busco, até na ciência isso, né, a epistemologia histórica, colocar as coisas numa perspectiva de... Eu acho que a palavra superação vai bem aqui, né? Essa ideia que o André traz, que é um cristianismo que se autossupera, né? Isso. Eu acho que passa pelo cristianismo aí. Eu acho que o Schopenhauer também, de certo modo, né, que é uma referência fundamental aqui para os dois, para o Porret e para o Nietzsche. O Porret eu conheço menos, né? O Nietzsche eu conheço um pouco mais, mas pelo que o livro do André mostra, o Porret também tem essa relação com o Schopenhauer, né? E, na verdade, tem uma história aqui, que é a história da filosofia ocidental, que passa necessariamente também pelo cristianismo. A própria filosofia ocidental, né, ela tem um momento ali de cristianismo que perdura até hoje, em algum sentido, né? E no Nietzsche, isso é como se o Nietzsche tentasse, e o Schopenhauer é uma tentativa já nesse sentido também, né? É como se o Schopenhauer fosse o primeiro filósofo alemão ateu, né? Só que é um ateísmo que o Nietzsche ainda no final, depois que ele rompe, né? É assim que eu vejo, o André pode dizer se ele concorda, é como se o Nietzsche dissesse que o Schopenhauer não teria ido até o final onde ele viu uma brecha ali, né? É como se a compaixão que aparece no livro 4 do Mundo, né, como vontade de representação, que é a parte moral
da filosofia do Schopenhauer, né? Por mais que ela se baseie numa filosofia que se quer uma filosofia da matéria, é um materialismo ali, né? Ela ainda recai sobre um tema cristão. É assim que o Nietzsche lê, segundo eu vejo, né? O Schopenhauer. E eu vejo assim essa ruptura, né? Pelo que eu vi do livro do André, ele mostra que o Poré é um personagem importante ali, né? Nessa relação entre Nietzsche e Schopenhauer, e depois numa ruptura, a relação do Nietzsche com o Poré também é importante, né? É como se o Poré avançasse um tema que aparece no Schopenhauer, de algum modo, mas o Poré teria lançado luz mais sobre essa questão da moral, da origem dos sentimentos morais. Só que o Nietzsche começa concordando, depois, na medida em que a obra dele o pensamento vai evoluindo, tem um momento ali de uma ruptura, né? Eu vi assim, tanto com o Schopenhauer quanto com o Poré. E o cristianismo seria o pano de fundo em que tudo isso ocorre, tudo isso se dá, porque são temas cristãos, né? E aí é como se eu vi assim, né? Como se essa ruptura fosse uma autossuperação de tais temas. Quer dizer, não é uma ruptura total e completa, é uma ruptura que se dá a partir disso, né? Uma autossuperação. Eu vi assim, mas para minha impressão do Você trabalho. está certo. O Caio está certo. Ô, Caio. Agora, veja bem, Caio, uma diferença excepcional, os dois, o Rê e o Schopenhauer, eles valorizam o que o cristianismo valoriza. O altruísmo em detrimento do egoísmo. Mas o que separa, na minha visão, e eu acho que o Nietzsche abraçou isso com tudo, é que no Schopenhauer não há história. Não há história. Por quê? Porque a vontade... Que é uma metafísica, não é uma história. Não tem história. A vontade se repete, é sempre a mesma e repete sempre os mesmos procedimentos. Então não há o que narrar. É sempre o mesmo, certo? É o mesmo, é a identidade, né? Não há diversidade na história. O que há é identidade. A diversidade é o que nos engana sobre a identidade. É que nos desvia do conhecimento dessa identidade. E o Rê vem com a história. Aí o negócio muda. Porque o Nietzsche, você sabe, quer dizer, o Nietzsche, eu não sei se foi o Rê que trouxe essa ideia de história. Eu acredito que não. Mas, porque já tem escritos anteriores do Nietzsche que falam da história, né? A segunda extemporânea, né? Exatamente. E o Nietzsche conheceu os gregos, ele sabe que a história do pensamento e das coisas não é a mesma, ela não se repete. E aí, eu acho que o Schopenhauer, o Rê traz, vamos dizer, essa pequena ideia, esse núcleo de ideia, uma história da moral, certo? A genealogia da moral, ela é um livro de história da moral. Ela faz uma história do pecado. Faz a história a história de Deus. Ele narra, ele joga hipóteses que explicam por que o Deus cristão foi acreditado. Por que o homem se considera um pecador, um ser abjeto? Por que ele vive sob o signo da culpa, o peso da culpa para com Deus? Isso é uma história.
O André, eu vou fazer uma colocação, que é uma pergunta quase que parece ingênua, mas da perspectiva do cristianismo pode ser interessante e se possível, se você puder linkar com o teu capítulo 9, a utilidade do mal, tá? Porque há um paradoxo para quem é cristão, não é? Sim. É o seguinte, olha, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E tudo que existe foi feito por Deus, tá certo? Bom, certo. E Deus é amor e Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Bom, se tudo que existe foi feito por Ele, foi criado por Ele, e Deus é bom, inquestionavelmente Deus é bom nessa perspectiva, certo. Por que Deus criou o mal? Porque se tudo que existe foi feito por Ele, tá certo? O mal foi criado por Ele, não é? Isso é lógico. Então, lógico. Por que Deus, então, quer dizer, qual a funcionalidade do mal? A utilidade do mal para jogar com esse teu capítulo 9? Não sei se você entendeu. Olha, ali o negócio do mal que é o seguinte, bom, vai ser difícil explicar isso, né? Vai ser difícil, muito difícil. Mas, basicamente, é o conflito, a contestação, em suma, a criação de novas avaliações, novas concepções do homem, do mundo, novas... É o que move, certo? E acontece que, para os conservadores, isso é um mal. Então, o Nietzsche fala a favor do mal. Ele não é um conservador, ele é um cara que vai falar de experimentalismo, como eu ia falando para vocês, né? E de morte da moral, que a moral... E vai surgir alguma coisa que nós não sabemos o que é. Isso é muito importante, hein? Isso é muito importante. Você viu aqueles textos, né, sobre os navegantes, né? Aqueles são os experimentadores. Eles têm agora o mar, depois que Deus se desacreditou e a moral foi obrigada ao suicídio. E depois? E agora? Ele se viu, né, como está lá. Por que perguntar já assim? Porque você quer ter certeza do que vai vir? O Nietzsche fala, eu não tenho a mínima ideia. É um novo mundo que vai surgir, é uma nova aurora. Filósofos, diz ele, mandai seus navios a mares incógnitos. Incógnitos. Isso é uma coisa, Zé Mar, que é interessante, né? O Nietzsche, você viu, né, o negócio do Hegel lá, ele pensa no interior do pensamento teológico e moral cristão um elemento que vai levar tudo à destruição. Certo? As coisas vão se destruir por si mesmas. O Marx fala o mesmo do capitalismo. Só que o Marx, ele projeta o que vem depois. Ele não projeta totalmente, mas ele virá um socialismo, um comunismo. Ele dá nome, até nomeia. O Nietzsche não nomeia porra nenhuma.
certo? Agora, o mal, como você está dizendo, o Nietzsche diz o seguinte, como o homem é culpado, e é culpado mesmo, culpado, perante Deus, as desgraças humanas são castigo, punição divina. E essa mesma punição vai redimir sua falta. Então, o mal no cristianismo, o mal que vem de Deus, como você diz, tudo vem de Deus, ele tem uma boa intenção. E é por isso que o cristão aceita o mal. Ele não se rebela contra o mal. Então, quer dizer, do ponto de vista do Nietzsche, as coisas que se lê no Nietzsche são nesse sentido. Aí teria o seguinte, o mal, ele mesmo personificado, vamos dizer, no diabo, tá certo? E tem o mal advindo desse Deus, do cristianismo, do judaísmo. Eu penso no seguinte, né? Por que a retirada do povo eleito, do Egito, para a Terra Prometida, que era para ser 40 dias, se transformou em 40 anos? Está dito lá, né? A transformação de cada dia em um ano. Os 40 dias se transformam, salvo erro, está em números, está em outras passagens, né? Então, é um mal advindo do juízo do Deus Criador, não é? Até tem a famosa piada que o maior corretor da história da civilização é Moisés, né? Levou um povo inteiro por 40 anos, pelo deserto para ver umas terrinhas, né? E ele acaba até nem entrando. Quem entra é Josué e Caleb. Bom, mas então tem o mal instrumental advindo de Deus como castigo e tem o mal personificado, na figura do demônio, né? Sobre este mal, o diabo, né? Que o grande Eubal Tatarana fica em dúvida se esse cara existe, se ele não existe, não consegue resolver essa questão. Do Guimarães Rosa, né? Do Guimarães, é uma coisa inacreditável aquilo, né? É um livro absurdo, né? É uma coisa. Que era leitor de Nietzsche, né? Deve ter lido, mas não concordava, não. Eu acho que não, viu? Mas o que acontece é que neste tipo, o Nietzsche não fala neste mal, o mal demoníaco, ele não entra. Quando ele fala no mal que é bem intencionado, é um mal enviado por Cristo, por Deus. E ele só vai falar no demoníaco alguma coisa parecida com ele, né? Quando ele vai falar sobre o ideal ascético, certo? Que propagou a ideia de que o egoísmo é tentação do demônio, certo? E as outras coisas, né? Todas as outras tentações, né? Agora, eu acho, olha, o Nietzsche é um cara que escreve sobre tantas coisas. Ele escreveu sobre tantas coisas. Tem texto impressionante, a variedade de temas. E outra coisa que é notável é por que ele escreve em aforismos e pequenos parágrafos.
é que ele tem muitas coisas a dizer sobre as mesmas coisas. E elas nem sempre elas se conectam e dão uma possibilidade de conexão completa, certo? Então, é um livro, é um autor que é o que se lê nele, né? Ele fala, olha, os sistemáticos sistema não cabe na filosofia. Se você for fazer um sistema, você vai ter que jogar um monte de... Você vai ter que barrar aqui, barrar ali, frear e recortar. Isso é uma violência, não é? E o pensamento dele é realmente assim, sabe? É como se eu falei para uma amiga minha, parece um caleidoscópio, sabe? Eu falei coisas, eu não sei se... São variações, é como se um músico fosse fazer variações sobre o mesmo tema, ele faz muitas variações sobre o mesmo tema. Isso que é essa forma de escrita dá essa liberdade, certo? E aí, esse diabo aí é coisa lá do ideal ascético, né? É um mal. Você tem que negar o seu apetite sexual, você tem que... É tudo do demônio, né? Você tem que voltar contra você mesmo, furiosamente. José Márcio, sabe de uma coisa? Veja bem. Porque, veja, deixa... Eu preciso dizer... Fala. Não, só antes de você for falar, uma visão simplória, digo, extremamente simplória, a partir do ponto de vista do cristianismo, não digo vulgar, mas básico, né? Ou da compreensão judaico-cristã, é que o Nietzsche, ao invés de combater Deus, ele deveria combater o diabo, né? Entende? Não, isso daí não tem. Olha, o diabo, até a figura do diabo foi construída a partir da figura de Dionísio, né? Um bodinho, né, fedorento, cheio de enxofre, né? E isso daí não tem cabimento, Zé Márcio. Ele não combate Deus, é porque ele não pode combater. Não, mas essa é a visão simplória, eu estou dizendo. É essa visão que ficou, que passou, a visão vulgarizada, isso daí, entendeu? E aí, agora o fato da trajetória biográfica dele, né, da biografia dele, pô, tá vendo? Esse cara morre louco, morre relativamente 55 anos, né? Entendeu? Então, isso prejudica a absorção, a compreensão, o estudo, a aceitação do Nietzsche, entendeu? Não, o Nietzsche no cristianismo não dá para aceitar, Zé Márcio, não dá, não é inaceitável. Agora, são essas coisas. Quem que pode dizer que ele enlouqueceu porque ele cedeu o demônio? Isso aí não tem base, não. São coisas assim, sabe, que eu discuto com as pessoas e às vezes eu as coloco em situação difícil. O Caio, você está muito quietinho, Caio. O Caio está quieto demais. Tô pensando aqui nessa questão do mal. Esse é um dos grandes temas da história da filosofia, né? Desde o Platão, passando por todo... Acho que não tem um grande filósofo que não abordou esse tema, né? E tem algumas distinções, eu acho, que tem que ser feitas aí, né? Porque tem vários tipos de mal, né? Isso. Por exemplo, Leibniz fala de mal físico,
mal moral, né? Faz uma distinção ali entre o mal físico, o mal moral, seria assim, o mal físico seria um mal-estar, alguma coisa do corpo. Esse mal é o mal moral, né? Mas haveria ainda esse mal metafísico ou teológico. Eu acho que o Zé Márcio está se referindo a esse tipo de mal, né? Um mal criado desde o início. Agora, para você vincular os outros a esse, né? Dizer que todo mal é a origem de um mal primeiro, né? Aí você precisa de um sistema. Esse sistema pode ser metafísico, pode ser teológico, né? Então, toda religião precisa construir o seu sistema. O cristianismo, enquanto sistema, vai justificar essa origem de todo o mal na Terra, esse mal primeiro. Só que dentro do cristianismo... O mal primeiro quer dizer moral. Hã? O mal primeiro é moral. Primeiro moral, sim. Mas mesmo dentro do cristianismo existem divergências sobre como é que esse mal foi construído, né? E do judaísmo e do cristianismo também vai uma divergência entre a posição do Satanás, né? Se ele é um antagonismo com a mesma força de Deus, o judaísmo não acredita esse poder todo, né? Ao Satanás. Isso era quase um mensageiro, né? Um auxiliar. E para o cristianismo também tem divergências, né? E aí você pegando os grandes filósofos do cristianismo, Agostinho, por exemplo. O Agostinho é um que tentou estabelecer, né, uma doutrina sobre a origem do mal. Só que, pela influência dele, dos maniqueus e tudo mais, o mal não poderia ter sido criado por Deus, nesse sentido de que é uma força. O mal é a privação, o mal é o afastamento de Deus, né? O mal eu estou no mal quando eu estou longe, e Deus só criou o bem, né? Então é uma teoria, uma forma de interpretação, né, filosófica do cristianismo. O Tomás de Aquino tem outra, e aí os teólogos vão divergindo, cada um, né? O Calvino vai dizer uma coisa e tal. Aí tem o Kant, aí, né, nesse assunto todo, que é uma outra referência importante, que tem o famoso conceito de mal radical, né? Que é quase que um mal especulativo, né? Lá no texto A Religião dos Limites da Simples Razão. Aí a questão fica uma questão especulativa, né? É moral ainda, porque ela deve fundamentar toda a ação no mundo, mas é como se o mal radical fosse o inverso absoluto do imperativo categórico. Eu preciso primeiro conceber o imperativo categórico para entender que existe um mal radical, né? E aí é como se a dedução transcendental do mal radical, né, ela obedecesse o mesmo princípio da dedução transcendental do imperativo, dos imperativos morais, né? Só que no Schopenhauer para o Nietzsche, aí tem um papel que me parece fundamental para colocar aí, que é a questão da fisiologia, né? A questão material, que não tem no Kant, né? Não. E aí no Schopenhauer, é como se não fosse o mal radical, a questão primeira, né? Mas fosse uma espécie de princípio físico, fisiológico de malignidade do mundo, que é uma luta pela vida, uma luta fisiológica pela vida, né? É por isso que eu disse que é o primeiro filósofo ateu da Alemanha, né? Só que lá no final da obra dele, ele vai dizer, não, mas o que se deve fazer então é tentar construir contra esse princípio de malignidade, né, uma verdadeira compaixão, que é nesse ponto que eu acho que o Nietzsche critica. Porque é como se o Nietzsche dissesse, o Schopenhauer, ele quer ser um filósofo não cristão, ateu, né, mas a moral dele ainda é cristã, no fundo. É exatamente isso que o Nietzsche diz. O Schopenhauer, e ele fala dos dois, o Schopenhauer e o Ré são ateus, portanto eles não são cristãos religiosos na religião, mas eles são na moral, certo? Eles abraçaram a moral revelada por Deus, as exigências divinas, certo? O Schopenhauer tem claramente dizendo a salvação seria as ações altruístas e a maldição, a imoralidade fundamental da vontade, que é um monstro de imoralidade, ela está no egoísmo.
certo? E está no altruísmo, naquilo que o homem pode ser compassivo e altruísta. E o que falta no Rê, em relação a Schopenhauer, que o Nietzsche aborda muito, é o ascetismo. Porque no ascetismo, a vontade se nega, certo? E no Nietzsche, a vontade de poder, que a vontade no Nietzsche, que é uma vontade de poder, ela não se nega no altruísmo. Ela se exerce contra si própria. Ela se volta contra si. Agora, certo? André, não, fantástica essas duas observações, tanto a do Caio quanto a sua agora. Certo. Mas nem precisamos recorrer a Agostinho e nem precisamos recorrer a um filósofo como Paul Ricoeur, né? Que estuda isso de uma perspectiva, vamos dizer, cristã. Não é? Quando você tem o relato, olha, o Adão e Eva no jardim do Éden, não é? E eles estão lá tranquilão, aí chega, mas olha, Deus falou antes para eles, ó, dessa árvore aqui, vocês não podem comer o fruto. Aí vem a serpente e fala, não, pode comer sim, pode comer. Vocês vão... Não dá atenção para aquele velho lá, não. O velho não tá com nada, pô. Que isso? Vocês vão descobrir um monte de coisa, vocês vão entender tudo. Né? É isso. Pô, aí eu, no lugar dele, você também, de Adão, falou, vamos que vamos, tá certo? É isso. E aí, desde lá até agora, tem o pecado original, isso é uma coisa complicadíssima, né? É uma coisa complicadíssima. É complicado. E aí, meu chapa? Se você vai ser altruísta, se você vai ser um cara legal, caridoso, barará, barará, e aí? E como é que você sai dessa? Como é que você sai dessa? Você só sai se você crê e for batizado, será salvo. Se você não crê, você já está condenado. Então, é uma coisa complicadíssima, é uma coisa complicadíssima. Não, é complicado, é complicado. Outro dia, Zé e Caio, nós conhecemos aqui um cara muito simpático, um senhor muito, muito, muito bom. Ele veio aqui em casa. E nós conversamos sobre religião, sobre Deus, sobre crença, tudo, né? E eu falei para ele, olha, eu não sou um cristão, eu não creio em Deus. Eu também não tenho raiva dele, não, sabe? Não tenho fúria contra Deus. Mas eu não acredito nem como é que eu vou ter fúria, né? Mas eu também... Agora, depois eu vou falar uma coisa importante, que é para mim, para falar para vocês. E eu falei, mas olha, eu nunca traí, eu nunca traí minha esposa, nunca tive uma mulher casada, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. E eu falei para ele de outras coisas que eu passei na minha vida. E ele disse, olha... Você só como Nietzsche matou Deus. Fora isso, tudo bem. Tô brincando. Não tá tudo... eu tenho uma vida... Eu não tenho uma vida de reprovável, né? No sentido... Olha, agora é verdade, no sentido moral. Se Deus me visse e tivesse aquele juízo final, é muito pretensioso dizer isso, mas ele diria o seguinte, olha, você não passou no quesito fé, mas
você não aprontou nada de horrível lá embaixo, então pode passar. Certo? E outras coisas é que eu não tenho... Veja, vamos ser sérios, né, nisso, questão de religião. Quantos deuses o homem já inventou? Em quantos ele já acreditou e desacreditou? Tem notícia de alguma sociedade, mesmo os grupos de índios do Brasil, dos Estados Unidos, os europeus conheceram toda essa gente, né? E eles relatam, eles têm seus deuses. Então, hoje nós temos um Deus. Nós temos um. Aí tem uma questão, André. Eu só gostaria de dizer o seguinte: eu não sinto aversão a pessoas religiosas, mas eu sinto aversão ao fanatismo religioso violento. Esse aí eu não... Aliás... E ainda mais instrumentalizado na política. Então, Agora eu vou falar sério com vocês sobre um livro. O original é em inglês. Vocês já devem ter ouvido falar, porque isso aqui é uma coisa impressionante, né? O livro em inglês, publicado pela Penguin, se chama The Darkening Age, ou seja, a Era do Escurecimento, né? Em espanhol tem uma tradução uma tradução muito boa, La Edad de la Penumbra, de uma autora chama Catherine Nixey. E o subtítulo é Como o Cristianismo Destruiu o Mundo Clássico. Zé Márcio e Caio, é um livro que narra muita violência. Muita violência. Dos cristãos, a partir do século III, IV e V do Império Romano, contra o mundo clássico, contra as crenças e deuses pagãos. Quando eu li esse livro, e me pareceu assim, sabe, a gente vendo aqui o Brasil com o bolsonarismo evangélico, me pareceu assim, puta merda, nós estamos vendo tudo isso de novo. Mas André... Será que nós vamos ver isso de novo? Isso é um problema muito sério. Zé Márcio, o governador de São Paulo permite a polícia militar frequentar, em hora de serviço, fardada, com os carros da PM, os cultos do Malafaia. Da igreja do Malafaia, aquele absoluto... sei lá. Mas, André, o Malafaia é um cara que faz um chamamento e consegue reunir na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, o Malafaia, quase 1 milhão de pessoas. E o Malafaia é um provável candidato à vice-presidência em 2026. Então, aí se explica. É bem observado. Então você sabe o que... Agora eu vou falar para você que nós corremos perigo, nós estamos em perigo. Porque eles vão, se eles me conhecerem, se eles souberem que eu sou, eles vão me matar. Vão, provavelmente sim. Eles vão me matar. Mas aí a gente não sou eu, não. Não, mas aí não sou eu, não. Agora, eu não sei se vai haver, e eu acho que vai haver, um levante contra isso. Porque eu não acho que isso seja assim tão simples, certo?
Não, mas deixa Agora, eu agora queria... isso daqui, Zé Márcio, é para dizer que certas coisas não devem ser acreditadas. Mas, André, desculpa te interromper. Amai o seu inimigo, o cristianismo matou aquele que ele constituiu como seu inimigo, porque o cristianismo teve liberdade religiosa em Roma. Roma era liberal na religião. Mas E eles vão lá e matam os caras que deram André, liberdade para eles. Caio, não é terrível? o Caio ia fazer uma colocação que eu acho que seria interessante para você. Nós estamos saindo demais do nosso assunto. Não, mas essa questão do Deus é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, essa frase, o homem matou Deus, Nietzsche matou Deus, não, o Nietzsche não disse isso, o Nietzsche narra várias versões da morte de Deus. Quem matou Deus, segundo Nietzsche, foi o homem moderno. O cristianismo é, de todas essas milhões de formas de contemplar Deus, de criar deuses, né, para Nietzsche a mais pobre. Né? Então, aquela frase famosa do que os deuses morreram de rir quando um Deus disse que era o único. Então, o Nietzsche acha que o cristianismo é que é um caminho para rumo a esse ateísmo. Isso tem uma relação com o Weber. O desencantamento do mundo, o modo como os deuses estão se evadindo do mundo, estão deixando o mundo, né? Começa esse processo na religião. O cristianismo é a religião mais secularizada de todas as religiões. É disso que o Nietzsche está falando. Né? O calvinismo, essas vertentes atuais, o Malafaia, é uma vertente contra diversos preceitos de outras formas de pensar o cristianismo, e é uma diminuição dos cultos. Não tem mais os santos, não tem mais a mãe, não tem mais os arquétipos. O sagrado acabou. Exatamente. O mundo foi desacralizado. Quem matou Deus fomos nós. Exatamente. Exatamente. Foi o homem que descobriu que a Terra não é fixa, não é o centro do universo, que o universo é muito maior do que a Bíblia fala. E, agora, veja bem, né? Isso tudo é um torpedo contra a narrativa teológica, contra a crença teológica. E ainda chegou no absurdo do Darwin. Aí o negócio ficou feio. Sabe, eu tenho um livro aqui sobre arqueologia, que é uma coisa que eu gosto. É um ramo assim muito, muito interessante, que fala o seguinte: houve uma reunião. Eu vou falar para vocês o clima de animosidade e tensão. Houve uma reunião na Sociedade Real para o Progresso da Ciência em Londres. Segundo o autor desse livro, tinha mais de 700 pessoas nesse lugar, nessa sala. E tinha os membros da igreja, bispos. Qual ano? O ano? Não, o ano eu não vou saber exatamente, mas eu tenho aqui o livro. Não, mas mais ou menos a década. Logo depois de Darwin. Logo depois de Darwin. Depois de Darwin. E tinha o que ele chama de o bulldog de Darwin. Certo? Quer dizer, o cara que foi lá defendeu Darwin. E ele diz que aquilo lá parecia um estádio de futebol, quer dizer, e berreiro para tudo quanto é lado, agressões, insultos, mulher desmaiando, essas coisas. E o bispo perguntou para o bulldog de Darwin: você descende de macaco da parte da mãe ou de parte de pai? E o cara respondeu: eu prefiro
descender de macaco a descender de bispo. Certo? O Nietzsche está nessa coisa aqui, ele está nessa virada que o Caio está falando. Ele está nessa virada, o negócio é uma crise terrível. Sabe? O ateísmo é extremamente difundido na segunda metade do XIX. Você vê, o cara falou, e isso o Schopenhauer era totalmente ateu. Totalmente ateu, certo? Ele disse que, vamos dizer, traduzindo na moral, na moralidade, nos termos teológicos cristãos, quem governa o mundo não é Deus, é o diabo. Isso. A vontade, né? Que é um princípio da malignidade. Malignidade, certo? E aí que está, por que o Schopenhauer é tão furioso na condenação dele, moral, ao homem, ao mundo? Porque ele ficou com a moral cristã. Ele abraçou esse ideal de moralidade. Certo? E você imagina que ele considerava os seres mais morais os ascetas. Isso. A tortura ascética contra si. Por quê? Porque você é pecador, cara. Você tem que se torturar. O André, Fazer o quê, né? Eu vou sugerir ao Caio, que é o dono do canal, e é um cara é o cara que domina, como você, os conceitos, que você volte numa outra oportunidade. Eu adorei a discussão. O problema é que o tempo aí, nós estamos já chegando nos finalmente, né, Caio? Isso. Agora eu quero perguntar para o Caio se ele achou proveitosa a nossa live. Achei muito. E espero que para o público também tenha sido. Está aí o link, né, da obra. E vamos chamá-lo para mais um round, né, Caio? Certo. Com certeza. Agora, José Márcio e Caio, isso é o mais importante de tudo. Nietzsche não é um cara que acordou um dia e falou, puta, mas tô furioso com esse cristianismo, esse aqui já me encheu o saco. Não, ele se compreende como o fim, o momento da catástrofe, quer dizer, a virada, que é a transvaloração dos valores, de uma lógica, de um processo de consequências e de um processo que cumpriu várias etapas até chegar nele. E ele você viu, né? Eu vim do cristianismo. Ô André, eu quero te perguntar aqui ao vivo, eu vou te falar uma coisa que era ainda sigilo. Dia 7 de setembro, o Malafaia vai vir aqui na Conversações Filosóficas. A gente quer saber se você topa debater com ele aqui no canal do Caio. Não. Eu tô brincando. O Malafaia não vai nada. Vocês não vão entrevistar o Malafaia. É lógico, é brincadeira. E você... Não, olha aqui, ó. Eu e o Malafaia, nós só não nos mataríamos porque nós não estamos nem junto um do outro e eu não tenho revólver. Agora, gente, agora, sério, você volta, né? Você volta aqui. Não, se vocês quiserem, eu volto. Aqui, esse autor aqui é um autor impressionante. Ele é muito, muito rico. As nuances, os desvios, né? As coisas são incríveis, né? Eu achei aqui em H Ciência um negócio, o ceticismo moral é um negócio incrível, o ceticismo moral. O cristão desconfia de si mesmo. O André, quando ele acha que ele é moral, ele vai lá e fala, mas será mesmo? Esses alemães, André, esses alemães. Nietzsche tinha um horror aos alemães. Karl Marx.
Não, Karl Marx. Esses alemães. É isso aí, é duro. Isso aí. Bom, então você fica de voltar, né, Caio, né, André? Maravilha, vamos Se combinar. vocês acharem que eu mereço, eu volto. Tá? Convidado por vocês, eu vou a qualquer lugar. Só não vou jogar futebol porque eu já tenho quase 70 anos. Apesar de ter jogado muito. Viu? Bom, então encerramos. Obrigado. 1h25. Ixi, Maria. Obrigado. Eu gostei mais desse formato, porque o que eu faria seria um pouco chato. Certo? Esse formato foi bom. Foi bom. Descontraída. Descontraído. E a condução de craque do Caio. Do Caio, né? É impressionante, né? Então a coisa fica... Olha, o cara tem quase... Você tem quase 700 lives, né, Caio? Essa aqui é a 746. Pelo amor... Caio! E é um filósofo, né? Filósofo. E é um filósofo. Zé, a gente marca. Em breve a gente faz a segundo round. Tá. Zé, ele é o beleza, ele vai passar de 1000. Vai. A minha bateria tá, juro por Deus, sumindo. Eu quero me despedir de vocês. Tá. Caio, muito obrigado. André, obrigado, uma excelente... Gente, obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Obrigado, José. Obrigado. Olha, isso é muito importante para mim, hein? Eu vou vender mais livro, quem sabe, né? Certamente sim. Tchau. Um abraço.